Boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo com a palestra semanal. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao nosso departamento de educação da casa pela oportunidade de preparar essa apresentação, porque sempre que a gente prepara, quem mais aprende é a gente, né? Então hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que está em toda a codificação espírita. Quando a gente começa a pesquisar, a gente vê que em várias partes fala, né? Então podemos dizer que a codificação espírita está permeada por esses conceitos de migração dos espíritos. Então, começando, quem que é imigrante aqui, levanta a mão. Imigrante. E quem que é imigrante, levanta a mão. Ok. Falou a mesma coisa, né? Imigrante. Então, é bom primeiro começar a definir, né, o que seria imigração e imigração. Exatamente. Como falam na física, o referencial é tudo, né? Então, depende de onde você está, e para onde você vai e para onde você vem. Eu diria assim, somos ao mesmo tempo imigrantes e imigrantes. Depois vocês vão entender por quê. Então está lá o nosso imigrante. Então, a definição que eles falam é que a migração, isso em termos gerais, né, não espirituais, é o movimento de entrada ou saída de indivíduos em países diferentes ou dentro de um mesmo país, de um estado para outro ou de uma cidade para outra, etc. Então esse é movimento, né? Migração seria o movimento. A imigração é a entrada de estrangeiros em um país, estabelecendo estabelecimento de indivíduos em cidade, estado ou região do seu próprio país, que não é de sua origem, ou país que também não é de sua origem. Então, brasileiros e portugueses, aqui somos todos imigrantes, né, em relação a este país, né? Quando a gente imigra para o sul por causa do frio, a gente está emigrando, ou seja, a gente está voltando para o nosso país de origem. Então, é a saída espontânea de um país, movimentação de um para outra região dentro de um mesmo país, sair de um país ou lugar onde se vive para viver em outro, provisória ou definitivamente. Se a gente vê na Gênesis, no capítulo 11, é aí que está os conceitos de emigração e imigração da alma. Ele fala lá no item 35. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem população espiritual ambiente do globo. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se permutam incessantemente. Operam-se, pois, incessantemente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual para o mundo corporal. Este é o estado normal. Presta atenção aí no que ele falou, né? Imigração do mundo espiritual para o mundo corpóreo e emigração do mundo corpóreo para o mundo espiritual. Por que isso? Nós pertencemos ao mundo espiritual. Muito bem, por quê? Porque o estado normal é lá, não é aqui. Aqui a gente só está de passagem, né? Aqui é só uma charge aí, os mexicanos tentando entrar nos Estados Unidos, tentando imigrar para os Estados Unidos. Então vamos ver algumas, como podem ser esses movimentos, né? Porque não dá para determinar só de uma vez. Os movimentos são vários e acontecem às vezes não simultaneamente, mas eles estão interligados. Então a migração pode ser de encarnado e de desencarnado. Pode ser individual e coletiva. E pode ser no mesmo planeta ou pode ser entre planetas. Next. Carrega na fichinha, na seta do lado. Isso. Então agora vamos falar de um tema muito interessante, que é a migração do espírito encarnado. Tem um provérbio francês, que eu não sei quem foi que falou, mas que diz que a gente morre todos os dias, né? É francês, eu pesquisei lá, falou que é um provérbio francês. Vitor Vitor Hugo.
que coincidentemente era francês. Espírita. Então, o que acontece? Durante o sono, a alma não repousa como o corpo. Ou seja, a alma, o espírito, ele não precisa de descanso. Quem precisa de descanso é o corpo físico, né? Então, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então é esse desenho aqui, né? O famoso cordão de prata, que está ligado, né, ao espírito, depois ele volta. Inclusive, não sei se vocês viram a Divina Comédia, né? Em várias partes, né, quando ele vai lá no inferno, né, naquelas partes, os espíritos sabem que ele não está morto porque conseguem ver o fio. Assim, é muito sutil, ele menciona isso, mas é muito interessante. Né? Em livros que em 1400 e pouco, né, já 1200 e pouco já fala do cordão de prata, né? Dessa ligação, quando se vê o espírito do cordão de prata, você ainda está encarnado. Na maioria das vezes, olvidamos do que se passa no sono, mas ao despertarmos, guardamos a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que nos vêm espontaneamente, sem que possamos explicar como nos acudiram. São ideias que adquirimos nessas confabulações. Quantas vezes, né, a gente está acordando, a gente tem um sonho inteirinho na nossa cabeça, passou 2 segundos que você fala, estou acordado, o sonho vai embora. Né? E aí você tenta lembrar e não dá, né? Porque a matéria, ela serve como, ela amortece tudo isso que a gente vê no mundo espiritual quando a gente está desdobrado, né? Quando você volta para a matéria abafa tudo. Então, a gente não tem condições, até físicas, de poder lembrar quando a gente está lá. Uma coisa interessante, né? Tem várias pessoas que lembram de encarnações passadas, né? Mas vocês conhecem uma pessoa que lembram quando estavam no mundo espiritual? Eu nunca ouvi falar. Então é uma coisa para se pensar, né? Uma coisa interessante. Que é essa barreira mesmo da matéria, né? Quando a gente está aqui, não tem jeito. Então, quando a gente sai por aí, a gente pode encontrar entes queridos, entes que já morreram. E a gente encontra, a gente não se lembra. Mas pode ter certeza que a gente encontra pessoas que estão ligadas com a gente, com um elo profundo de amor. A gente está sempre em contato, né? Então, às vezes, a gente vai acordar bem, a gente não sabe porquê, mas se acordou feliz. Às vezes você tem o pensamento daquela pessoa querida durante o dia. Então, quer dizer, isso muito provavelmente é que a gente se contactou durante o sono, né? Pode se encontrar nesse planeta ou em outros, porque a gente sabe que a gente está ligado como uma grande família. Existem planetas do mesmo nível da Terra, né? Então, a gente pode, de repente, se os nossos guias, os nossos mentores, ou se os nossos amigos espirituais queiram que a gente aprenda alguma coisa ou saiba alguma coisa, eles podem nos levar para outros planetas, né? Para poder aprender. Tem um livro muito bonito que chama Urânia, do Camille Flammarion, não sei se vocês já leram, que ele é levado pela Urânia, né, que é a deusa da astrologia, da astronomia, e ele é levado para um monte de planetas, um monte de mundos, e ele descreve como são a humanidade daquele mundo, como é o corpo, como é fantástico. Então, dizem que é ficção aquele livro, né, mas eu acredito piamente que não é. Porque a lógica que tem naquele livro, junto com a doutrina espírita, é fenomenal. O sono é a parte que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É do recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Olha que bacana, né? É o recreio, né? É a hora do lanche. E é só um insight, né, que a gente tem da nossa verdadeira casa, do nosso verdadeiro lar, né?
Se isso não fosse possível, a humanidade estaria muito mais atrasada do que está hoje. Porque mesmo espíritos missionários, quando eles vêm, e por causa dessa influência forte da matéria, quando eles vão dormir, eles se retemperam no mundo espiritual. Então eles vão lá e recebem mais força. A tua missão é essa aqui, não falhe. Mesmo a gente também tem uma missão quando a gente vem, né? A gente se propôs a fazer coisas. A gente tem amigos espirituais que estão torcendo para que isso dê certo. Então quando a gente se desprende, vai dormir e se desprende, é uma oportunidade deles também relembrarem a gente, né? Então também é importante que a gente se coloque antes de dormir numa posição aberta com eles, né? Já com uma conversa íntima. Para onde é que eu quero ir essa noite, né? O que eu quero fazer? Você pode me ajudar, sabe, a aprender alguma coisa, a ir num lugar legal, a não perder tempo aqui e continuar nos meus objetivos? Um papo assim mesmo informal, né? Através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido, que é o que a gente acabou de falar aqui, né? Então, quando a gente sai, a gente pode ir em escolas e universidades, em cursos, a gente está até matriculado em cursos, né? A maioria não vai, a gente sempre cabula a aula. A maioria não vai, a gente faz o compromisso e tal, mas quando o espírito sente a liberdade, Mata a aula. Mata a aula e vai para o shopping center, ou vai para a discoteca, ou vai para lugares vários, né? Você pode também fazer parte, né, principalmente dos livros de André Luiz, tem muito isso, que mostra grupos de socorro, né? Então, o André Luiz faz parte de grupos de socorro e vão lá e ajudam quem necessita. Então, você se candidata também a esses grupos de socorros. Você já está ganhando bônus hora antes de passar para o lado de lá. Olha que interessante. Então, a atividade de espírito durante o repouso ou o sono corporal pode fatigar o corpo, pois se o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativa ao poste? Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Ou seja, né, como eu falei, não é sempre que a gente sai a gente vai em um lugar legal, né? Não é sempre que a gente sai também que a gente encontra só o escritor. Os inimigos do passado e também do presente, quando eles estão livres também, eles vêm procurar a gente, né? Então é briga, é fuga, né? E aí você acorda cansado por que será, né? Ou para onde a gente vai, né? De acordo com as nossas tendências. Você pode ser uma pessoa de família, aquele ser exemplar, né? Na família, pai, com os filhos e tal. Mas assim que o espírito se liberta, ele vai nas tendências realmente que estão lá dentro do espírito dele, né? Então por isso que é importante essa comunicação antes da gente dormir. Vão enquanto dormem ou a mundos inferiores, a terra. Então de novo aqui esse intercâmbio entre os mundos, pode ser entre mundos diferentes, né? Onde as chamas velhas, afeições ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os que em aqui tanto se deleitam. Então pode ser pior ainda do pior que a gente é aqui. Então você acorda, né? Quem nunca acordou se sentindo assim, né? Parece que correu uma maratona, né? Em vez de eu me repor, eu acordo completamente, não sei porquê, cansado, pesado, deprimido, né? Que sonho que foi esse, né? Assustado, às vezes você acorda até de susto que alguém queria te pegar ou te fazer alguma coisa ruim. Então essas impressões que a gente tem. Tudo isso que a gente falou sobre a emancipação do espírito está no livro No Mundo Maior. Então ali tem o espírito Calderaro. Ele explica para o André Luiz todos esses processos, né? E é muito interessante, todos deveríamos ler e praticar, né? Para um melhor sono. Também, como falamos, podem ser coletivas. Podem ter o espírito pode desencarnar né? Ou pode desencarnar em grupos, né? Então vamos ver o que fala na Gênese, no capítulo 11 também. Em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina,
Essas emigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, como resultado das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis, as que são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnação. Não é que morre 200 mil em tsunami e já repõe 200, não é isso que ele quer dizer. O tempo para eles também é relativo, mas o tempo que demora para renovar essa população é o que ele está tentando explicar. Na Gênese também ele explica, né? Quem acha que o mundo vai mudar com um cataclisma, que vai ser tudo destruído e aí vai acontecer uma nova terra, se equivoca, não é assim. O processo é lento e gradativo. Sai um bando, né, digamos assim, eles se retemperam, voltam outros, eles voltam melhores, né, um pouquinho melhor. Enquanto eles estavam lá, outros, já que estavam melhor preparados que eles, voltam. E assim, devagarinho, imperceptivelmente, a gente vai levantando. Há outros motivos também bons, entre aspas, se pode dizer assim, né, que traz esses desencarnes coletivos, e a gente vai ver mais à frente. Portanto, é preciso considerar os flagelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovar a população corporal do globo, de a retemperar mediante a introdução de novos elementos espirituais mais purificados. Se nessas catástrofes há a destruição de um grande número de corpos, ali não há senão vestes dilaceradas, porém nenhum espírito perece. Nada fazem senão lugar de partida, isoladamente. Eis toda a diferença. Pois quando, a partir por uma causa ou por outra, para eles não muda a fatalidade que mais cedo ou mais tarde deverão partir. Lendo isso, parece um pouco frio, né, eles falarem isso pra gente. Não importa que, sabe, morreu 200 mil na tsunami, não é isso que eles estão falando, né? Claro que qualquer desencarne, principalmente desencarne coletivo, é muito doloroso. A gente sempre vê, comove demais, né? A gente teve agora recentemente lá um desencarne coletivo na Indonésia, né? E é sempre muito triste, né? Porque são famílias, né, que morrem, é uma destruição tremenda, né? Então é muito comovente, mas não é isso que ele quer dizer, né? Ele quer dizer para a gente não se apegar a isso, para não achar que isso é o fim, porque somos espíritos eternos, né? Isso de uma maneira ou de outra, todos, a gente só sabe isso, né? Que a gente vai morrer um dia, todo mundo morre. Então para não se apegar à forma que a gente morre, mas e sim para confiar que somos espíritos eternos. Então, aqui são as várias catástrofes, né? Terremoto, a fome que mata milhões por ano. Então, são vários desencarnes coletivos, né? As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, como consequência dos flagelos destruidores, aceleram o progresso social. Sem as imigrações e emigrações